E uma filhote de onça pintada de 3 meses foi resgatada no Pará. Ela está temporariamente no Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, aqui em Brasília, na supervisão de vários veterinários e profissionais. Ela se chama Pan, está em processo de avaliação de reabilitação para depois ser devolvida à natureza. Vai dar tudo certo. Você vai conhecer, então, essa fofura na reportagem da Judite Aragão e do Tobias Barreto. Aí eu vou gritar assim, marido, eu quero uma onça. Vamos ver juntos. Nós viemos até o CETAS para conhecer a história da Pan, que é essa onça de 3 meses de idade. Ao meu lado, Júlio César Montanha, que é o chefe aqui do CETAS. Mas antes disso, você tem umas orientações para passar para a gente, né, Júlio? Que orientações seriam essas? Os animais que estão aqui nesse prédio, eles estão em reabilitação. Então, a primeira coisa, né, a questão de barulho, a gente sempre evita. Só algumas pessoas são autorizadas a entrar. No caso dela, só eu entro no recinto, né, para ela não acostumar com outras pessoas. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, de questão de cheiro, de som, qualquer tipo de barulho que possa, de alguma forma, afetar. Porque tem outros animais que estão juntos, né, que estão em outros recintos, que passam pelo mesmo processo e precisam ter esse controle. O senhor falou que aqui é como se fosse uma UTI. Isso. A gente aqui sempre considera como se você estivesse numa UTI. Então, a questão do silêncio, a questão do respeito ao que o animal está se recuperando, que está se reabilitando, ele não pode ter um contato muito constante com os seres humanos, né? Então, é sempre aquele contato o mínimo possível, só para fazer, por exemplo, uma limpeza de recinto, para entregar alimentação. Mesmo assim, a alimentação a gente entrega de forma escondida. A gente usa uma roupa de camuflagem, usa balaclava, para evitar que eles reconheçam a gente. E o alimento é sempre dado de forma mais escondida, para evitar essa relação, né, entre o ser humano e a alimentação, que isso acaba afetando a reabilitação deles. E agora eu não vou poder entrar, só você e o nosso cinegrafista, o Tobias Barreto, para fazer imagens da Pan, da nossa oncinha. Isso, uma pessoa pode entrar junto comigo, né, para poder fazer essas imagens e depois a gente retorna e aí dá continuidade aqui. Perfeito. Então, enquanto eu fico de castigo aqui fora, o Tobias vai conhecer a Pan antes de mim. Então é isso, vamos nessa. Pessoal, enquanto o Júlio César entrou lá para verificar como é que tá a Pan, e o Tobias foi para lá também para fazer imagem delas, e eu tô aqui de castigo lá de fora, eu tô num castigo muito bom, que eu vou mostrar para vocês porque, olha só. Que lindo que é o pôr do sol daqui. E ó. A Pan foi resgatada numa fazenda próxima a Altamira, no Pará. Ela ficou 1 mês com a família que a encontrou até ser levada para os CETAS do estado para os primeiros cuidados. Ela chegou em Brasília na última segunda-feira para o processo de reabilitação de grandes felinos, que só existe aqui no Distrito Federal. Não vou mentir que fiquei feliz, pois assim pude conhecê-la. A passagem da Pan por aqui é temporária. Assim que estiver pronta, ela vai voltar para o bioma de origem dela na Amazônia. Mas existem algumas etapas antes disso. Em média, eles ficam 6 meses, 6 a 8 meses com a gente. A próxima etapa é com um parceiro que nós temos do CETAS, que é o Instituto NEX, que é em Corumbá. Lá existe um recinto maior, um recinto mais isolado, um recinto também com mais recursos e mais desafios. E nós já temos uma onça lá, que é a Fi, ela já está lá. Então, os animais que passam por essa primeira fase aqui, a segunda fase vai ser feita lá no NEX. Aí a terceira fase já é quase uma pré-soltura que a gente chama, né? O animal vai para um recinto maior ainda, com mais contato com o bioma original dele, que nesse caso das nossas que estão aqui é o bioma amazônico. E lá, sim, o desafio é muito maior, né? Ela vai ter cada vez menos contato com os seres humanos, cada vez vai estar mais isolada e ela vai ter que mostrar que tem aptidão para sobreviver. Após alguns testes, se realmente ela for apta, aí nós entramos no processo de soltura, escolhendo a área adequada. A soltura vai ser feita numa área escolhida de forma bem criteriosa e ela vai ser solta
monitorada com um colar de GPS para que a gente possa acompanhar a vida dela aí nos próximos anos. Atualmente, o Setas DF tem 3 onças pintadas, vindas da região amazônica, e 6 onças pardas do Cerrado. O filhote Rô está em reabilitação e resolveu mostrar o seu charme por aqui. Ele tem 9 meses. Daqui a 3 meses, ele vai para o Instituto Nex em Corumbá, para depois ser levado para a Amazônia em um recinto apropriado, como explicou o Júlio César, para a preparação final e uma possível soltura na natureza. E a torcida da Record é que vocês voltem em segurança para a natureza, Rô e Pan. Pessoal, quando o Tobias saiu, eu tive a oportunidade de entrar lá para conhecer a Pan. E, gente, pensa num bicho que é lindo, fofo, querido, tudo isso que vocês viram no vídeo, só que, e muito mais, porque eu estava aqui presencial, né? Então é outra experiência. Mas, depois disso, me fez pensar o tanto que é importante a gente pensar, ter consciência sobre a preservação desse bicho, que é majestoso e que, ao mesmo tempo, está em risco de extinção aqui no Brasil. Então, tudo isso realmente é importante, que a gente pense, que a gente crie consciência que a preservação desse animal é importante não só para a natureza, mas para nós mesmos também. A onça pintada no Brasil hoje está em risco de extinção. Então, o nosso trabalho é importante porque ele tem uma gama de resultados, né? Não só a preservação da espécie in situ, que seria o animal em vida livre, né? Assim como o ex situ, que é aquele animal em cativeiro. Eu acredito assim que a onça pintada tem que ser vista como uma grande protetora, né? Ela controla espécies que, inclusive, espécies que atacam hoje plantações, é a onça parda e a onça pintada que fazem o controle desses animais. Então, pequenos roedores, grandes roedores, né, que hoje afetam as plantações, são controlados por esses animais. Então, a partir do momento que a pessoa entende que a presença da onça pintada ou da onça parda na sua região indica saúde, indica que você pode ter uma proteção da sua plantação, até da sua própria criação, porque se ela tiver presas na vida livre, ela não vai buscar atacar um bovino, um ovino, né? Então, o mais importante é a pessoa entender que a presença da onça parda tem que ser comemorada, né? A pessoa não deve ter medo, né? E ela deve continuar pensando que a preservação dela é mais importante, inclusive para nos afeta a nossa vida e o nosso futuro, né? Bebendo na mamadeira, tia.